vou atrás. E eu não quis nem saber, adiantei, apreciei as coisas que eu tinha que fazer e vim para cá. E uma das primeiras coisas que o Espírito Santo falou, quando eu sentei, eu já vim preparado. Eu disse, olha, já deve vir coisa boa, porque eu já peguei um papel para poder eu chorar e enxugar minhas lágrimas. Eu já vim com expectativa de receber algo de Deus. E, queridos, algo saltou no meu coração e eu tive que escrever para não perder e olhar novamente. Eu escrevi, foi isso aqui, olha. Não usufruímos das bênçãos, não pela incapacidade de Deus nos conceder, mas em nossa inabilidade em receber. Então, muitas vezes nós não estamos usufruindo da bênção de Deus, não por causa da incapacidade dele de nos conceber, mas muitas vezes pela nossa inabilidade de estar recebendo. E eu disse, Senhor, se existe inabilidade da minha parte, eu quero saber de você, Pai, o que eu posso fazer para poder receber tudo que você tem para mim. Porque eu não quero deixar nada que é meu ser desperdiçado. Porque eu sei que Deus, Ele é generoso, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem prazer em nos dar as coisas, Deus tem prazer em nos realizar. Em João capítulo 10, verso 10, diz assim, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus falou, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus tem um propósito na nossa vida, que é termos a vida zoe de Deus, uma vida maravilhosa em Deus. Nós vamos viver nesse mundo aqui não com flores, podemos dizer assim, mas vamos ter aflições, a Bíblia diz isso, mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E nós temos essa garantia, por mais que existem problemas externos, existe algo poderoso dentro de nós, que faz com que nós venhamos a sair vencedores em qualquer coisa da nossa vida. Não existe essa condição nossa de fracasso, porque Jesus Cristo se colocou como vencedor. 2 Coríntios capítulo 5, vamos abrir lá, leio esse versículo com você. 2 Coríntios capítulo 5. O finalzinho do capítulo 5, no verso 21. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, diga assim, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Então a capacidade de sermos justiça de Deus está nele. Quando temos uma identificação com Cristo, quando Deus olha para nós, Ele olha Cristo. Então não é você que é o merecedor, é Cristo em você. Você em Cristo, tudo junto. Então quando Deus olha para você, você já é merecedor. A Bíblia diz em Romanos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não somos simplesmente vencedores, somos mais que vencedores. Então temos toda a capacidade de Deus para poder gerar resultados. Essa música aqui, Ele se move em mim, Ele se move em mim. E eu fiquei imaginando Deus como um piloto de Fórmula 1 e nós sendo uma Ferrari. Imagina o melhor piloto conduzindo uma Ferrari. No mínimo é primeiro lugar. Aí você diz, mas pastor, eu sou uma Ferrari? É. Primeiro, você foi feito por Deus. Deus lhe criou. Ele vai criar algo ruim? Não. Ah, mas teve o pecado, sabe, o pecado distorceu, prejudicou. Aí veio Jesus e acertou as coisas. A palavra veio e consertou. Então, todo o potencial perdido que você tinha, você recuperou em Jesus Cristo. E nós temos uma capacidade tamanha de produzir tantos resultados que muitas vezes a ciência não consegue explicar. Tem pessoas que dizem, olha, não vai dar certo, segundo a ciência, você só tem 3 meses. E quando vê a pessoa, se recupera. Ele diz, não tem explicação. Tem explicação. Existe um poder dentro de nós que é o poder da fé. Que quando você coloca para funcionar, você começa a fazer com que as coisas funcionem, começa a fazer com que as coisas deem certo, porque existe um potencial tão grande dentro da gente que a gente não usa. Muitas vezes não usamos, mas para isso Jesus Cristo veio, para trazer luz ao nosso entendimento, para podermos produzir os resultados aqui na terra. Muitas vezes queríamos produzir resultados com nossos próprios braços, mas sabemos que em Cristo, quando estamos em Deus, nós podemos produzir muito mais. Existe uma limitação, vamos produzir algum resultado, tanto é que os ímpios produzem. Mas você, em Deus, tem que produzir mais. E um dos resultados que nós devemos produzir é gerar valor para alguém.
Você não está aqui somente como uma pessoa só para tragar, só para usufruir, só para comer. Não, nós fomos criados para produzir alguma coisa. Não somos larvas para ficar só consumindo os frutos. Não somos. Nós somos produtores de frutos. A larva só faz tragar. Não, eu não vim para tragar. Então existe um propósito de você estar aqui na terra. Existe um propósito para dinheiro chegar na sua mão. Existe um propósito para você estar aqui nessa igreja. E muitas vezes nós saímos do nosso propósito, por quê? Porque ficamos ociosos, preguiçosos, deixando a vida passar e escorrer entre nossos dedos, esperando Deus fazer alguma coisa. Deus me move e Deus disse, eu já lhe conduzi, já lhe dei potencial, já lhe dei todas as ferramentas. A única coisa que nós precisamos fazer é produzir frutos. Na parábola dos talentos, vamos abrir lá em Mateus capítulo 25. A partir do verso 14. Jesus Cristo falou muitas vezes por parábolas para explicar algo espiritual comparando com algo natural. E uma delas é a parábola dos talentos, que diz no verso 14: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro... A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento, cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar. Diga assim, imediatamente. A Bíblia diz, e com ele ganhou outros 5 talentos. No verso 17, diga, do mesmo modo. Que mesmo modo é esse? Diga, saiu imediatamente. E o que foi que aconteceu? O que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o 18, ele fez algo diferente do que recebeu 5 e o que recebeu 2. No verso 18 diz assim, o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo ajustou conta com eles, então aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o seu talento, aqui tens o que é teu. Olha o que diz o verso 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, nessa parábola dos talentos, vemos o sentimento de Deus em nós produzirmos alguma coisa. Deus, Ele nos confiou algo. Deus nos confiou sempre alguma coisa. E o que é que Ele espera de nós? Que venhamos pegar algo que Deus confiou para nós e produzirmos alguma coisa. Da mesma forma, quando nós produzimos cada vez mais, o que é que vai acontecer? Vamos ser acrescentados. Cada vez que nós exercitamos algo na nossa vida, isso pode ser aplicado em várias áreas de nossa vida, até o músculo. Quanto mais nós usamos um braço, mais aquele braço cresce, mais aquele braço fica forte. Mas se nós atrofiarmos, prendermos o braço, não utilizarmos ele, colocarmos uma tipóia, um gesso, quando vamos utilizar ele de novo, vemos que esse braço está fraco, esse braço está atrofiado, podemos dizer assim. E não podemos deixar isso acontecer em nossas vidas, porque existe um propósito quando chega algo para nossas vidas. E uma das coisas que muitos cristãos ainda sofrem em relação à área de finanças, existe um propósito para riquezas. Certa vez um pastor perguntou a um membro, que ele disse, pastor, eu quero ser rico. E ele disse, então meu filho, diga por que você quer ser rico. Ele disse, para eu ser cabeça, não cauda. Ele, mas só isso? Qual o propósito da riqueza na sua vida? Se chegar dinheiro na sua mão, o que é que você vai fazer?
Existe um propósito de Deus em relação a algo vir para nossas mãos. Esse propósito, a Bíblia é bem cheia disso. E vamos ver muitas vezes, vamos abrir lá em Lucas capítulo 5. Vou dar um exemplo de uma abundância que Deus deu para uns pescadores. E olha o que eles fizeram com essa abundância. Em Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, fala sobre a pesca maravilhosa. Jesus estava pregando e a multidão começou a apertá-lo. E ele viu 2 barcos junto à praia e ele pegou emprestado esses barcos. Né? Então vamos ver lá. No verso 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Então, olha o que esses pescadores fizeram quando veio uma abundância. Eles não disseram: segura aqui, vamos colocando os peixes na margem, até se esgotar, não vamos dividir com ninguém. Não, quando chegou algo na mão deles, foi que a primeira coisa que eles fizeram foi dividir aquilo. Então, existe uma resposta. Qual o propósito da riqueza? Distribuição. Qual o propósito da riqueza? Diga comigo: distribuição. Um outro exemplo na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 9, ele é bem conhecido, é muito utilizado na hora de dízimos e ofertas, 2 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 10. Diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha o verso 11. Enriquecendo-vos em tudo. Para o quê? Para o quê? Então quer dizer que Deus quer nos enriquecer com um propósito. Qual o propósito? Generosidade, que é distribuição. E um dos primeiros pontos de distribuição que nós devemos fazer como cristão é o dízimo. Isso é a primeira aula de distribuição que você tem quando você se conhece a Jesus Cristo, conhece a palavra, é você dar o seu dízimo. Então, quando você recebe algo do Senhor, a primeira coisa que você tem que fazer é distribuir, entregar a casa do Senhor para que haja mantimento. E a Bíblia garante isso, que você vai ter abundância por causa desse gesto. Mas não deve ficar somente nisso. Infelizmente, algumas pessoas ainda retêm o dízimo. Ou seja, algo que veio com propósito para a sua vida, você pega todo para você. Isso não vai fazer bem para você. Porque você está fazendo uso de algo que não foi propósito dele. Vou lhe dar um exemplo. Se você pega uma arma de fogo e dá como brinquedo a uma criança. A criança pode até se divertir, mas o propósito daquela arma não foi para ser brinquedo. Ela pode trazer um prejuízo muito alto a uma criança. Uma faca, sei lá, qualquer outra coisa. Porque o propósito daquilo não foi ser brinquedo de criança. Então, se você faz uso de algo que não é do propósito dele, você pode se prejudicar. E uma das coisas é, Deus, a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 9, verso 10. Deus dá semente a quem? Eu quero receber semente. Eu quero ser habilitado em receber, como a parábola dos talentos. A Bíblia diz que o Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade. E eu quero ter essa capacidade aumentada de quando vir recursos para a minha mão, eu ser um distribuidor. E toda vez que nós entendemos o propósito do que vem para nossas vidas, Deus pode encontrar em nós um belo canal de distribuição de riquezas. Então, cada vez que você transforma a sua mente, que você entende isso, Deus ele vai poder satisfazer o desejo do seu coração. Se Deus chega ao seu coração e vai procurar algo, qual o desejo que ele está procurando? Qual o desejo que ele vai encontrar?
Certa vez eu estava ensinando no Rema, em Campo Grande, e chegou um senhor, eu fiz uma pergunta à turma sobre o batismo no Espírito Santo, e ele veio tirar algumas dúvidas da aula e comentou dizendo que não era batizado. Aí ele falou algumas coisas, e como se dissesse, tanto faz eu ser batizado ou não. E ele continuou a conversa, e depois ele me perguntou, pastor, por que eu não sou batizado? Ele disse, por causa do tanto faz. Deus, ele satisfaz o desejo do nosso coração. Então Deus vai lá, e vai no coração dele, e não encontra esse desejo. Como é que Deus vai satisfazer? A Bíblia diz que a fé opera por causa de uma esperança. Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, se ele não estava esperando o batismo, como é que a fé dele ia funcionar? Não ia. Sabem quem ele botava a culpa? Em Deus. Quando Deus quiser, vai acontecer. E Deus disse, eu só estou te esperando. Eu disse, mude agora o posicionamento do seu coração. Deseje ardentemente. Ele disse, para que eu bater no Espírito Santo, pastor? Aí eu trouxe na Bíblia o propósito de bater no Espírito Santo. Um revestimento de poder para a vida dele, para ele ser coparticipante da natureza divina, para livrar ele das corrupções que há, as paixões que há no mundo. A Bíblia diz lá em 2 Pedro, capítulo 1. Então existe um propósito, inclusive em Judas capítulo 1, verso 20, diz que quando nós oramos em outras línguas, a nossa fé santíssima, ela é edificada. Algo é construído dentro da gente quando a gente ora em línguas. Então olha que presente maravilhoso. Então eu comecei a gerar expectativa no coração dele, para que o coração dele se enchesse de esperança, se enchesse de um desejo de ser batizado. E eu disse, agora, você quer ser batizado no Espírito Santo? Desejo muito, pastor. Eu digo, pronto. Levante suas mãos, isso foi no intervalo, ele começou a orar em línguas, começou a chorar, coisa que anos e anos de igreja ele não conseguia. Porque o coração dele não estava preparado, ele não preparou o coração dele para receber as bênçãos de Deus. A terra dele não estava fértil, por quê? Porque ele estava enchendo de incredulidade, de dúvida, de tanto faz. Nossa igreja ela tem muitos projetos. E Deus ele quer encontrar dentro de nós colaboradores, investidores. Existe um propósito para riquezas. Então, Deus passando aqui pela igreja, ele vai encontrar, olha, eu estou precisando de que um terreno seja comprado para essa igreja. Quem é que eu vou encher aqui na igreja? Será que ele vai encontrar o seu desejo, dizer, eu quero comprar um iate, uma lancha, eu quero viajar, quero ir para todo mundo, e não sei o quê, e se sobrar alguma coisa, eu vou ver o que faço para Deus. Às vezes até o dízimo você não dá. E que é isso, pastor, se eu tiver dinheiro eu não dou não. Se você não dá hoje com o que você tem, você não vai dar quando tiver abundância. Não vai. Se você não é fiel no pouco, não pode ser fiel no muito. Isso é experiência própria minha. Eu já dei esse exemplo, eu era jovem, não tinha emprego, e apareceu uma oportunidade de estágio no banco, e eu dizia comigo, se eu conseguir esse emprego, eu vou ter um salário, eu vou poder pagar para o meu irmão um lanche que a gente gostava lá perto de casa, que a gente só tinha condições de pagar com a mesada bem espremida, né? A nossa mesada era para o lanche, então a gente deixava de lanchar para juntar dinheiro. E eu dizia comigo mesmo, meu irmão gosta desse lanche, eu gosto também, eu vou pagar para mim e para o meu irmão. Só que eu não pagava com o que eu tinha. Eu queria pagar com o que eu ainda não tinha. Sabe o que aconteceu? Eu consegui um emprego. Foi. Paguei o lanche para ele? Não. Eu não sei, meu dinheiro evaporava assim. Eu disse, cadê o dinheiro do lanche? Dava mal para mim. E ainda não... Como é que eu ia pagar o dele se dava mal para mim? Então, naquele momento, eu não estava sendo um bom administrador. Sendo um bom multiplicador. E eu aprendi com um exemplo simples, que às vezes nós colocamos planos, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você hoje está numa condição de vida, de prosperidade, muito acima de muitas pessoas. Quer um exemplo? Quantos sapatos você tem? Não precisa dizer, 40, 70, 80. Os homens geralmente têm 2, né? Um preto e um marrom. É o suficiente, né? Aí quando começa a se esfolar, a gente compra outro, né? A mulher um sapato para combinar com o brinco, outro para combinar com a calça, outro para combinar com a tiara e assim por diante. O homem é só preto e branco. Mas tem pessoas que não têm nenhum sapato. Então você que tem 2, né? Mulher eu acho que nunca se imagina tendo 2 só, né? Mas você que tem 2, tem pessoas que não têm nenhum. Você está muito acima dessa pessoa. Eu aprendi muito aqui nessa igreja
principalmente com o pastor Humberto, ele falando sobre o dar. E uma das coisas que ele ensina a gente é esvaziar o guarda-roupa. E vez ou outra, quando eu abro, acabou os cabides. Eu digo, eita, é momento de esvaziar. E eu começo a esvaziar. Só que existe aquele sentimento, sabe? Eita, essa camisa está tão boa. Um dia eu vou usar. Porque às vezes você só quer dar quando ela fura, quando mancha de água sanitária, ou quando não cabe mais em você. Talvez o que não cabe você ainda não dá, porque disse, eu ainda creio que eu vou emagrecer. Aí você segura. Está cheio de roupa que você não usa, quem está usando são as traças, o mofo e as manchas que vai aparecendo. E você só vai usando aquelas peças. Queridos, doa, distribui. Quando você distribui, você abre espaço para chegar mais. Eu disse, mas pastor, eu vou dar a quem? Sei lá, qualquer pessoa. Uma coisa que eu fiquei impressionado foi com a secretária lá de casa. Geralmente a gente faz esse rapa, e é muita coisa. Quando a gente vê, rapaz, tanta coisa para dar. E só quando a gente vai começar, a gente diz, vou dar mais. Ela levou umas malas de roupa, de sapato, de um bocado de coisa. Sabe o que ela fez? Fez um bazar na casa dela. Mas não é um bazar para vender, não. Foi um bazar para abençoar. Chamou a família, chamou a vizinhança. Porque não dava nela muitas coisas. Tinha coisas que não dava no marido dela, no filho. E ela começou a abençoar, distribuir. Ela foi um canal de distribuição. Sabe o que acontece todas as vezes? Vai para a mão dela. Primeiro, para a mão dela. Não só através das nossas vidas, mas através de outras formas, Deus encontra nela um canal de distribuição. Você não será só canal de distribuição quando ganhar na loteria. Quando um tio rico morrer e dar uma herança para você, né? Não. Isso é um sentimento tão de inabilidade de produzir resultados, de produzir frutos. Você fica esperando a sorte. Fica esperando a aposentadoria chegar para você. Agora eu vou usufruir. Se você espera a aposentadoria, sua fé é muito pequena. Viu? Não espere não, porque a sua qualidade de vida baixa. Você tem como aumentar suas riquezas. Você tem como fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Como é que você faz isso? Sabedoria na palavra de Deus. E uma das primeiras coisas que nós devemos fazer é renovar a nossa mente. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 12. Tem um versículo bíblico que fala sobre isso. A consequência de renovar a nossa mente. Verso 2. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quanto mais renovamos a nossa mente, mais vamos experimentar as coisas boas de Deus. Porque se nós temos no nosso entendimento que não merecemos, isso é um fator impeditivo de você receber o que já é seu. Quando você diz, você está enfermo, e você diz, eu não mereço a cura. Como é que a cura vai chegar? Como é que a cura vai se manifestar? E você coloca a probabilidade do acontecimento na vontade de Deus. Só que a vontade de Deus já é conhecida, que é você ser curado. Mas muitas vezes você ainda não acredita que Deus quer que eu seja curado, porque eu sou um vil pecador. Eu sou uma miséria, eu sou um rato, eu sou um verme. Sabe quem é que coloca isso na sua cabeça? É Satanás. Por quê? Porque quando você aceitou Jesus Cristo, você foi feito justiça nele. Então você está em Cristo. Mas, pastor, se eu pecar, se você pecar, se arrepende, mas você é justo. E uma das primeiras coisas que Satanás faz é ele colocar vergonha. Não quer ir para a igreja, não quer ler a Bíblia, não quer adorar, se afastando cada vez mais de Deus, se afastando cada vez mais da palavra e fazendo com que você não renove a sua mente com a palavra de Deus, para experimentar coisas boas de Deus. Uma das coisas que nós experimentamos ao longo da nossa vida é a enxurrada de informações negativas de impossibilidade. Quer um exemplo? Porque a criança, quando assiste uma televisão,
Minha filha é assim, passa um brinquedo novo. Papai, 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 papai. Eu digo, oi, filho, compra para mim. Eu digo, creia que vai chegar na sua vida. Eu não vou dizer não. Papai, 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 eu quero esse também, compra. Papai, eu quero esse. Papai, eu quero ir para Disney. Papai, eu quero isso. Papai, eu quero ir para o hotel, eu quero ir para a casa de praia. Ela já está se especializando nos pedidos. Toda vez que ela usufrui, ela vê que é bom. Quando ela vê as fotos, papai, eu quero tirar férias de novo. Porque viu os momentos bons. E eu fico vigilante de não colocar no ouvido dela, na mente dela, impossibilidade. Não, não pode. Não. Papai não tem dinheiro. Misericórdia. Ficar amarrando essa desgraça na minha vida de que eu não tenho dinheiro. Não, já saiu da minha vida já há um tempão. Tem muitos filhos que dizem, papai, eu quero ser... Minha filha, porque gosta de animais, ela disse, eu quero ser veterinária. Aí eu disse, se você quer ser veterinária, você vai ser a melhor veterinária. Vai ser a mais bem remunerada veterinária. Ela pode não entender, mas eu começo a declarar que vai dar tudo certo. Se ela disser, papai, eu quero ser, sei lá, astronauta. Eu digo, ih, filha. Aí eu vou dizer, não esqueça. Não, eu não quero colocar impossibilidade na cabeça da minha filha. Mas quando vai ficando adulto, cada vez mais em crise, você não pode. Eu quero ser isso, quero ser um médico. Mas preciso passar no vestibular, é difícil, tem que estudar muito. Então deixa eu ser só um auxiliar de alguma coisa. E começa a vir as impossibilidades e você acreditar nas impossibilidades. Mas chega para uma criança, ela acredita até que pode voar, se você disser a ela. Tem que ter cuidado, ela acha que vai ter superpoderes, ela acredita muito fácil. E muitas vezes, nós quando começamos a amadurecer, ficamos a ficar incrédulos. Até quando Deus fala, nós ficamos, será Deus? Ficamos duvidando da palavra, o próprio Deus falando conosco. Mas nós, como pais, quando dissemos aos nossos filhos, filha, você pode, sabe o que vai acontecer? Ela tenta. Pequenos desafios eu experimento minha filha. Ela vai caminhar sobre uns bloquinhos e ela cai. Eu disse, vai filha, você vai conseguir chegar até o final. E ela vai 1, 2, 3 e cai. Eu digo, vai de novo filha, você vai conseguir, você consegue. Você pode. Eu começo a estimular ela até em coisas simples. A possibilidade dela de alcançar resultados. Porque para uma pessoa que tem planos, objetivos, metas e fé, queridos, vai alcançar muitos resultados. Se você tem um objetivo traçado, você acredita nele, não vai ter quem lhe peça. Até os ímpios conseguem. Quando eles colocam na cabeça, eu vou conseguir isso, vai vir os problemas, vai vir as adversidades, mas quando vem, ele vai passando por todas elas. Porque colocou algo, uma meta, algo estabelecido. A mente dele está focada não na impossibilidade, mas em algo que é possível. E a Bíblia diz que para Deus, em todas as suas promessas, não haverá impossíveis, né? Mas tem uma passagem na Bíblia, deixa eu procurar aqui para vocês. Marcos capítulo 9. No verso 23. Esse contexto é Jesus curando um jovem possesso. E o pai sofria desse problema já há muito tempo, desde a infância da criança. E no verso 22, vamos ler o 22, porque 21, Jesus perguntou, né, ao pai do menino, há quanto tempo isso sucede? E ele respondeu, desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Olha a resposta de Jesus. Ao que lhe respondeu Jesus. Se podes, tudo é possível ao que... crê. Diga assim, tudo é possível, ao que crê. Está falando comigo? O que é impossibilidade? Não existe impossibilidade. Como assim? Câncer? Não é impossibilidade. Tudo é possível ao que crê. Você aumentar de renda? Sim, tudo é possível ao que crê. Você receber sua cura? Sim, tudo é possível ao que crê. Seu filho sair das drogas? Sim, tudo é possível ao que crê. Você vai gerando, você vai produzindo frutos. Tem algo tão poderoso dentro de você que quando você coloca para funcionar a fé, são resultados extraordinários, explosivos.
Em João capítulo 15, vamos abrir lá em João capítulo 15. No início, Jesus fala sobre a videira e os ramos. Eu queria ler com vocês o 16. João 15, 16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei. Vos designei, ou seja, ele deu um comando. Qual o comando que Jesus deu? Para que vades e deis fruto. Para que nós venhamos a dar frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, Ele vô-la conceda. Deus quer que nós venhamos a produzir frutos. Deus quer que nós venhamos a prosperar. Eu li hoje Deuteronômio capítulo 8. Eu tinha visto algo que eu não tinha visto antes. Deuteronômio capítulo 8. É o segundo número. Depois de Êxodo, número Deuteronômio. Capítulo 8. É no início da Bíblia, no Antigo Testamento. Ele está falando isso para o povo numa antiga aliança. Olha o verso 17. Não diga, pois, Deuteronômio 8, 17. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirir riquezas. Ele te dá força para adquirir riqueza. Você não precisa ficar pobre. Você não precisa viver em miséria, em condições ruins, porque Deus já te deu isso, a força, a capacidade para produzir riquezas. Só que ainda tem mais. Olha o propósito, confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Deus, Ele quer, o que eu achei interessante, Deus quer que a gente adquira a riqueza para confirmar a aliança dele. Ou seja, para ratificar, para dizer que Deus está certo. Ou seja, você serve a Deus que vai dar tudo certo. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Então Deus quer se amostrar através de você, podemos dizer assim. Tem um outro versículo que eu também observei algo que eu não tinha observado. Depois que a gente vai estudando sobre um assunto específico, começa a ver por outra ótica. Em Salmo 27, Salmo 35, verso 27. Esse salmo é muito falado. Salmo 35, verso 27. Diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre. Não é digam às vezes. É dizer sempre. Olha o que? Glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Agora, o que é que você ouviu aí, pastor, de diferente? É porque a palavra servo. Ele diz, Deus se compraz na prosperidade dos homens. Não, Deus se compraz na prosperidade do seu servo. Por que o servo? Porque o servo vai aguardar o comando de Deus para dizer o que é que eu faço com as riquezas. Entende? Quanto mais você não é dono, mais Deus lhe aumenta. Quanto mais você libera, mais chega para a sua vida. Certa vez, pastor, uma vez uma pessoa foi dar uma oferta ao pastor Bud. Pastor Bud, olha, eu senti no coração dar essa oferta para o senhor, mas eu não sei se o senhor está precisando. Ele diz, não, irmão, não estou precisando não. Mas eu sei quem está precisando, é a senhora. Para acionar a lei da semeadura. Porque ele sabe e entende o propósito. Quanto mais a gente libera, mais tem. Quanto mais a gente libera, mais vem para a nossa vida. E no momento de crise, muitas pessoas elas se afundam. Por quê? Porque ela começa a atrofiar a sua capacidade de dar. E começa a se afundar, começa a ficar com medo. Mas existem pessoas que em momentos de crise, elas não entram na crise. Por quê? Porque continua a praticar os princípios bíblicos.
Continua a entender o propósito da riqueza. Eu sei que quando algo chega na minha mão, eu tenho que perguntar ao Senhor, porque eu sou servo dele. Eu digo, Senhor, eu faço o que com isso? Você não precisa nem perguntar se é para dar o dízimo, tá? Isso aí já é fora o dízimo. Mas o que é que Deus quer que você faça com essa riqueza? Quando chega algo para a sua vida, você tem que perguntar, isso é para mim, Deus, ou você está me usando como um canal? Eu quero ser um canal de abençoar vidas. Eu quero receber mais e mais de Deus. Não queira fazer isso quando vir muita coisa. Comece nas pequenas coisas. E eu tenho tentado ensinar, como um pai, a minha filha, vou dar esse exemplo também. Ela ganhou, estava aqui na igreja, e tem uma senhora bem generosa e deu uns brinquedinhos para ela. Eu digo, filha, escolha um brinquedo para dar a outra criança. Ele diz, mas papai. Eu digo, escolha. Para ela entender que quando chega algo na vida dela, ela tem que ser liberal. Vez ou outra eu chego com a caixinha de brinquedos dela, eu digo, vamos lá na salinha das crianças, vamos dar para ela entender que ela tem que dar. Tem que dar. Tem que dar. Quando chega o aniversário dela, tem brinquedo repetido. A primeira coisa que a gente chega, faz é, eita, vamos trocar por outro brinquedo. Não, porque não dá para chegar mais. Porque não colocar na mentalidade dos pequeninos essa desejo de generosidade. E uma coisa eu achei incrível que, uma vez eu dei R$100 a ela, para ela comprar coisas, né? Aí comprou, viu que R$100 dá muita coisa, então ela entendeu que R$100 é um dinheiro alto. Aí chegou aqui na igreja, eu dei a ela, eu acho que foi R$5 para dar de oferta. Papai, só isso, me dá R$100. Aí eu tenho que me segurar para dizer, não, tá doida não? Vi, misericórdia. Eu digo, filha, papai vai lhe dar, aguarde. Eu acho que alguns já presenciaram no momento que ele estava levando para a salinha, eu dando oferta para ela. E, papai, eu quero R$100, papai. Papai, eu quero R$100. Aí eu dei a ela R$100 recentemente, aí quando eu dei para ela, aí ela, R$100! Você começou a pular na sala, olha, R$100, 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 R$100. Começou a vibrar. Aí eu digo, eu espero que ela peça mais vezes. Você ia dizer, eu espero que ela não peça. Eu espero que ela peça mais. Para ela saber que algo de valor ela tem que ficar dando. E uma das coisas que nossa igreja fez, não sei se você sabe, tem até envelope de oferta para os pequeninos. Nós estimulamos as nossas crianças a serem generosas. Aí muitos pais até ficaram impressionados. Meu filho não quer dar moeda. Só pede dinheiro de papel. É porque a moeda cai daqui do envelope. E uma das coisas, ela vem, por causa do dia a dia, eu chego, às vezes alguém me aborda para resolver alguma coisa aqui na igreja, e ela chega, papai, o que foi? Você não me deu minha oferta. Eu digo, sim, filha, eu vou lhe dar. E eu vou atrás de oferta. Eu quero sempre que ela seja um canal de distribuição. Eu não estou criando ela para ser uma larva, só para consumir. Não. Eu estou criando ela para ela ser produtora. Nós fomos criados para produzir. Tanto é que nós produzimos filhos. Deus colocou a capacidade da gente sempre de produzir algo mais. E quando chega filhos para sua mão, para a sua vida, você tem que transformar eles num exemplo de generosidade, num exemplo de caráter, num exemplo de pessoas doadoras. Sempre sendo exemplo. Uma vez estava chegando na frente da igreja aqui, ela estava comendo um bombom e jogou o papelzinho no chão. E eu cheguei, volte, pega o bombom aí no chão, aí pegou para botar no lixo. Aí uma pessoa que estava lá, pastor, parabéns, viu? Olha, ensinando os filhos, eu também faço isso com minha filha. Só que eu depois fiquei pensando, não, isso não é motivo de dar parabéns, é obrigação. Parabéns seria, filho, está vendo o lixo dos outros? Pegue lá, ajude. O básico do básico é você não dar trabalho a ninguém. Misericórdia, que tem gente que joga lixo no chão. Olha, lamento, mas não me passa pela cabeça. Como é que você joga lixo no chão? Lixo na igreja. Pega seu chiclete e bota debaixo da cadeira. Eu não acredito, não. Na sua casa você bota no seu colchão. Você não foi criado para produzir problemas. Não foi criado para causar danos, mas para você ser uma pessoa que resolve o problema dos outros. Toda vez que você resolve problemas, você vai ser acrescentado. Se torne um resolvedor de problemas. Tem gente que chega, pastor, eu estou desempregado, eu não estou com dinheiro. Eu digo, sabe fazer o quê? Porque a forma de você ganhar dinheiro é resolvendo o problema dos outros. Mas
Às vezes quer o quê? Um seguro-desemprego, quer uma pensão, para não fazer nada. Não, não faça isso não, você atrofia a sua vida, você não produz resultado. Vá atrás produzindo frutos. Cada vez que você faz algo por alguém, mais vai vindo as coisas aumentar. E não queira fazer somente pelo dinheiro, faça pelo prazer. Se você corta cabelo, não queira só cortar cabelo ganhando dinheiro, não. Escolha pessoas para cortar o cabelo delas. Independente do seu serviço, se você faz faxina, se você passa ferro, se você é bom em matemática, se você é médico, sei lá, todas as profissões, você pode fazer algo por alguém. E quando você faz, você vai abençoando vidas. E a Bíblia diz, o propósito de aumento da generosidade sua, no final, as pessoas vão dar glórias a Deus. Porque elas sempre vão atribuir toda boa dádiva, todo dom perfeito. A tendência, né? É atribuir toda boa dádiva, todo dom perfeito lá do alto do Pai das Luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. Então, muitas pessoas estão deixando de glorificar a Deus, porque muitas vezes estamos ficando sentados querendo ser abençoados. Em Atos, fala que mais bem-aventurada coisa é dar do que? Mais bem-aventurada coisa é dar do que? Por incrível que pareça, eu ouvi uma pessoa dizendo que mais bem-aventurada coisa é receber do que dar. Aí eu digo, peraí, por que ele está pensando assim? Aí eu fiquei pensando, o mendigo é feliz? Mais do que aquela pessoa que está dando? Não faz sentido. Existe uma alegria quando você recebe, existe. É muito feliz, eu gosto de receber, eu fico muito alegre, é muito bom. Só que essa alegria é maior quando a gente dá. É como se você estivesse recebendo algo, mas como se fosse, no mínimo, o dobro de energia, de prazer, quando você dá. E isso, cada vez que você dá, e o mais importante é quando sai da sua mão, não está saindo da sua vida. Ela está indo no seu futuro, preparar uma colheita para voltar de novo para a sua mão. Isso a gente aprendeu há anos o pastor Humberto falando isso. Uma semente não sai nunca da sua vida, pode sair da sua mão, porque ela sempre vai no seu futuro trazer grande colheita. Então toda vez que nós devemos semear, devemos ter esse prazer, essa alegria, dizer, vai vir colheita, vai vir colheita, vai vir fruto, vai vir resultado. Então se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Toda vez que você produz algo, você tem que ter nós temos que ter essa disposição, essa diligência de querer dar algo a mais para alguém. Em Lucas capítulo 6, eu queria chamar o grupo de música. Lucas 6, verso 31. Como quereis que os homens vos façam? Assim fazei-o vós também a eles. É desejo nosso receber, é desejo nosso ser feliz, ser abençoado, ser servido. Mas a Bíblia diz que devemos fazer, a gente quer tudo isso, mas devemos o quê? Fazei-os vós também a eles. Às vezes nós queremos usar a nossa fé, mas muitas vezes é presunção. Eu vou na concessionária, vou falar com o homem lá da concessionária dizendo, Deus quer me dar um carro, me dê o carro para mim. Às vezes não tem essa ousadia, mas compra um carro crendo que vão depositar na conta dele. Mas aí eu pergunto, ô menino, tu depositou alguma vez dinheiro para pagar carro de alguém? Ou ao menos uma bicicleta? Às vezes nós queremos que os outros façam por nós, mas muitas vezes não fazemos primeiro. Continuando no versículo, diz no 38. Olha o que diz, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Então existe o primeiro fato, que é o dar. Quando nós damos, vamos acionar esse versículo. Generosamente vão nos dar. Toda vez que nós liberamos algo, isso em qualquer área da nossa vida, se é finanças, no contexto que a gente está colocando, se é amor, experimenta dar um sorriso. Chega num ambiente bem caótico, assim, digo, bem tenso, bem sério, comece a sorrir. As pessoas começam a ser quebrantadas.
Chega no elevador, a pessoa séria, você dá um bom dia bem sorridente. Você vai receber sorriso. Ah, mas nem todo mundo é assim. Mas por causa de um ou outro que não vai receber, você não vai fazer? Eu digo, funciona. Por causa da lei da semeadura. Tem pessoas que elas não podem te dar um sorriso, mas você alegrou o coração dela. Trabalhei uma vez com um certo jovem, não com ele, mas no mesmo mercado de trabalho. E quando ele sentava para esperar o cliente, ele só vivia murmurando. Eu me afastava dele, porque o que ele estava dando para mim era problema. Então começa a declarar coisas boas. Começa a dizer que vai dar tudo certo. Que o Brasil é bom. Como é que você fala mal do seu país? Eu não entendo não. Você mora nele. É algo assim. Começa a falar bem do seu país, que é uma nação abençoada, uma nação próspera. Homens de Deus estão surgindo na política para poder acabar com coisas erradas. Comece a atrair isso, não atrair coisas erradas para o Brasil. Seja produtor de palavras boas. Morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, come do seu fruto. Tudo que nós produzimos, vamos ser saciados por aquilo que produzimos. Nós somos produtores. Diga assim, eu sou produtor. Eu sou abençoador. Eu sou distribuidor. Mas, pastor, eu não tenho nada aqui comigo. Como é que eu vou produzir? Você pode produzir um abraço. Você pode orar por alguém. Você pode dar uma palavra. Ah, mas eu não fiz um curso de teologia, eu não fiz um rema. Você tem palavra. Fale que Jesus ama aquela pessoa. Só o fato de você dar um feliz aniversário a uma pessoa enche o coração dela de alegria. Ela começa a observar você, porque você deu algo para ela. E tem algo mais que nós podemos dar. Marcos capítulo 16. Isso como cristão, todos nós temos essa capacidade de dar isso. E é o que, pastor? Versículo 15, Marcos capítulo 16, verso 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho. Use também as redes sociais para pregar o evangelho. Falar da bondade de Deus. Falar do amor de Deus. E ainda tem mais. Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. Olha o verso 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Diga assim, está falando comigo? Quando eu impor as mãos, o enfermo vai ser curado. É isso. Nós podemos produzir esse resultado. Diga assim, quando eu impor as mãos, pessoas vão ser cheias do Espírito. Quando eu impor as mãos, a morte vai sair para dar lugar à vida. Esse poder opera em nós, queridos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E o que é que a Bíblia diz? Tudo é possível ao que crê. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu posso produzir resultados. Eu sou uma Ferrari. E Deus dentro de mim, eu vou ganhar primeiro lugar em tudo. Deus se move em mim. Deus, Ele se move em mim. Eu queria fazer um apelo agora. Quero liberar algo para você. Você que está aqui e tem algum sintoma de enfermidade no corpo, eu quero liberar uma oração sobre a sua vida e você vai sair curado hoje à noite. Porque hoje é noite de distribuição. Então, se você deseja oração por cura, pode vir. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Pode vir, venha. Deus, Ele é generoso.
Pode aguardar aí na frente. Também eu queria fazer um apelo, você que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, que vem aqui à frente, nós também vamos orar por você. Você vai receber o batismo com o Espírito Santo. E o principal de todos, se você ainda não confessou a Jesus como o Senhor da sua vida, Deus, Ele quer te dar salvação através de Jesus Cristo. Então, tem alguém aqui hoje à noite que quer entregar a sua vida a Jesus e receber a salvação? Levanta a tua mão, que eu quero te ver. Estou te vendo, Deus te abençoe. Pode vir. Tem mais alguém que quer se juntar a esse homem, quer entregar a vida a Jesus? Levanta a tua mão que eu quero te ver e orar pela tua vida. Tem mais alguém que quer receber a dádiva do alto? Vocês aqui à frente, vocês, se alguém ainda não recebeu a Jesus, deseja fazer isso, vocês querem entregar a vida a Jesus, quem ainda não fez, tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Já entregou a vida a Jesus? Já entregaram a vida a Jesus? Amém. Eu queria, Pastor Júnior, você pode conduzir ele à salvação. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto nós oramos, fica de pé, o grupo de música vai ministrar, e você vai hoje não ser servido por Deus, mas culto racional é você servir a Deus. Dá a Ele a tua adoração, distribui algo, palavras de vida, de louvores ao Senhor. Enquanto isso, vou estar orando pelas pessoas aqui à frente. Você está... Tua palavra pra curar.
quem me sara. Tu enviaste tua palavra pra curar. Tu és o Deus que me sara. Tu és o Deus que me curou. Tu és o Deus que me sara. Tu enviaste tua palavra pra curar. Tu és o Deus que me sara. Você veio adorar, diga eu vim. Vim para adorar-te. Vim para dizer que te amo, Pai. És tudo para mim. E eu exalto teu nome. Eu exalto teu nome. Eu exalto teu nome, ó Pai. Quero ouvir as vozes, Senhor formoso, Senhor formoso é, sim, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Aleluia. Não perca oportunidades. Se tem alguém com dor de cabeça, peça para orar. Se você vê uma pessoa que precisa de uma palavra, vá lá, dê uma palavra a ela. Mesmo que seja o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas vamos ser distribuidores de Deus. Cada vez que nós fazemos isso, aumentamos essa unção na nossa vida. Amém? Deus abençoe. Pode sentar.